Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na NBA do dia 19/12/2022. Nossos palpites, primeiras impressões e alguns pitacos a respeito dos jogos da NBA a gente sempre está trazendo aqui diariamente para vocês no Sexta de 3. Então se você conhece o nosso canal, deixa o seu like para mostrar que você gosta do nosso conteúdo. E se você não conhece também, vai se inscrevendo para conhecer, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos palpites e também confiram os nossos vídeos anteriores para vocês verem mais do que resultados, greens ou reds. Deem uma conferida na profundidade das nossas análises, como a gente sempre traz análises estatísticas, dados e muitas informações para você balizar tanto as suas apostas que a gente indica, se vocês concordam ou discordam, quanto para criar suas próprias futuramente. Se você quer aprender ainda mais e ter tips exclusivos, o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, está com uma mega promoção apenas R$30 ali para vocês conhecerem nesse primeiro mês e eu garanto que vocês vão recuperar esse dinheiro. Se vocês gostarem, fiquem até o final da temporada por apenas R$150. Até a NBA Finals vocês só vão pagar uma vez e vão conseguir ter acesso ao nosso grupo VIP, que além de ser o mais completo, tem muito conteúdo exclusivo, como por exemplo a nossa cartilha onde a gente ensina para vocês os pontos fortes e fracos das equipes, onde investir em cada uma delas contra e a favor, e mais do que isso, mensalmente a gente está trazendo um conteúdo especial e esse mês tem novidade. Então bora aqui para as nossas análises, começando com Cleveland Cavaliers e Utah Jazz, mas antes pessoal, meta de 200 likes para o vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente, a gente já faz um tempo que não bate essa meta e tenho certeza que se a gente bater, vocês vão conseguir passar para a gente de que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Para esse palpite aqui a gente vai trabalhar com a vitória do Cleveland Cavaliers, não vale a pena a gente esticar muito o handicap, apesar da odd estar só 1,40, mas dá pra gente tentar pegar essa vitória simples deles ali, pagando em torno de 1,50 no ao vivo, que eu considero mais interessante, mas não, eu não vou esticar o handicap para poder ter um retorno maior, porque eu acho que é um pouco arriscado. Para essa partida, a gente tem o Olynyk e o Collin Sexton, dos jogadores mais importantes do Jazz de fora. O Olynyk é o jogador com mais minutos em toda a NBA nessa temporada, então fico feliz que ele não jogue, né? Então, ele que vem jogando muito bem, pode ser um bom cenário pra gente, já que ele é um dos bons protetores de aro dessa equipe, um dos bons arremessadores de 3, o que pode facilitar a nossa entrada. Mas por que a gente acredita que os Cavs vençam essa partida? Bom, o Cleveland Cavaliers é o melhor mandante de toda a NBA, por ser o time com menos derrotas e, consequentemente, com mais vitórias em toda a liga. Jazz venceu um jogo dos últimos 8 que disputaram fora de casa e perderam os últimos 5 consecutivos. Cleveland sofreu 104 pontos de média nos últimos 5 jogos e fez apenas 108, o que mostra que seu saldo não foi tão positivo para um mandante e que não vale a pena a gente se arriscar num HC negativo. Eles vencem, mas não convencem e não sobram. Então, pegar a vitória deles no ao vivo pagando em torno de 1,50, além de ser a melhor indicação, me parece bem possível, porque o Jazz em algum momento vai ficar próximo do placar em minutos decisivos. Cleveland é a melhor defesa de toda a NBA e Jazz apenas a 25ª, ou seja, a sexta pior. Jazz é o quarto melhor ataque e Cleveland o 12º. Mas a forma como o Utah Jazz pontua, o Cleveland defende bem, e a forma como os Cavs pontuam, o Jazz não sabe defender tão bem. Então a gente consegue ter uma defesa superior e, mais do que isso, um ataque equilibrado hoje. Jazz é um time que gosta e abusa das bolas triplas. São top 10 em arremessos tentados, convertidos e em eficiência também. Mas Cleveland é o terceiro time que menos sofre bolas de 3 por jogo, jogando dentro de casa. Os Cavs gostam de pontuar no pick and roll, atacando o centro, atacando a cesta, seja com armadores ou com suas duas torres, né? Eles jogam com a formação de 2 pivôs com Jarrett Allen e com Evan Mobley. É onde os Cavs gostam e muito de atacar, também com Donovan Mitchell, que pode ter uma leizinha do ex aí e que está jogando muita bola. Mas acima de tudo é o setor onde o Jazz mais sofre pontos. Eles são o time que mais sofre pontos no paint em toda a NBA. Cleveland é o time que mais pontua com a jogada de pick and roll, partida do seu armador. E Utah é o quarto time que mais sofre pontos dessa forma em toda a NBA, empatado com alguns outros times, ou seja, eles têm um péssimo desempenho. Então temos como equilibrar as coisas aqui no lado ofensivo, e defensivamente os Cavs são bem superiores, além de terem os melhores jogadores em quadra e jogarem como mandante. Então vamos de Cleveland Cavaliers para vencer essa partida. Lá no nosso grupo VIP a gente também traz para vocês palpites exclusivos, como por exemplo o jogo dos Sixers e Raptors, dos Hawks contra o Magic, e agora a gente vai aqui para o nosso palpite em pontos do jogo entre Houston Rockets e San Antonio Spurs. Jason Tate e Garrison Matthews estão de fora e Keldon Johnson é dúvida o melhor jogador do San Antonio Spurs, mas caso ele não jogue, vai ajudar na nossa tip, que é um under totais. Apesar de ser duas equipes ali não tão confiáveis defensivamente, o mercado nos ofereceu linhas
bem esticadas. Então acho que é bem possível aqui, né, que a gente consiga um green se arriscando no abaixo de 233,5 pontos totais dessas equipes. Então, abaixo de 233,5 pontos totais dessas equipes é o nosso palpite para hoje. Dá para tentar pegar uma linha até mais esticada do que essa no ao vivo, pagando um pouquinho melhor, ou essa linha aí mesmo, pagando em torno de 1,80. Por que a gente acha que é possível? Bom, nos últimos 5 jogos, Houston e San Antonio estiveram entre os 5 times com menos pontos por jogo em toda a NBA. Eles também estiveram nesse recorte entre as 3 equipes com pior eficiência em bolas de 3 e estiveram entre as 5 equipes que menos converteram bolas de 3 por jogo também. Nesse mesmo recorte, Houston foi o segundo time mais lento da liga, e jogando hoje em casa eles podem ter poucas posses, entregar poucas posses para os seus adversários, já que para trabalhar ali com o under o ideal é que você tenha pelo menos um time lento envolvido, e é isso que eles vêm fazendo recentemente. Nos últimos jogos eles conseguiram boas vitórias contra grandes adversários, cadenciando mais o jogo e acima de tudo sendo mais inteligentes e defensivos. Então, eu acredito que eles vão manter essa fórmula hoje dentro de casa para vencer um dos piores times da NBA. Nos últimos 5 jogos, Houston foi a 6ª melhor defesa da liga, então se eles controlarem bem a partida desde o início, não tem por que eles acelerarem, porque isso só vai fazer bem para o San Antonio Spurs. Houston fez 108 pontos nos últimos 10 jogos de média e 7 dos últimos 9 jogos que eles tiveram ficaram abaixo dessas linhas, além dos últimos 5 seguidos também. A média de pontos produzidos nos últimos 5 jogos dos Rockets foi de 209 pontos totais para eles e seus adversários em média. E nesse mesmo recorte, o San Antonio Spurs enfrentou o Houston Rockets e eles tiveram 227 pontos somados em San Antonio. Nos últimos 10 jogos dos Spurs, 8 ficaram abaixo dessas linhas e apesar de ser bem ousado confiar na defesa dos Rockets, o fato é que temos 2 ataques terríveis e uma defesa em boa fase. Caso a defesa dos Rockets não funcione, eu tenho certeza que um dos ataques não vai, então eu acho essa linha bem esticada. Vamos ficar de olho ali no cash out do ao vivo, porque se o jogo de fato ficar acelerado ali no primeiro, segundo e terceiro quarto, a gente consegue reduzir o nosso head, mais do que isso, quem sabe encerrar até com lucro, beleza? Então, abaixo de 233,5 pontos totais é o nosso palpite para esse jogo. Agora vamos falar de Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks para essa partida. O Rudy Gobert não se sabe se vai jogar, defensor importante do lado dos Wolves, mas acima de tudo eu estou de olho no Luka Doncic, ele que precisa estar em quadra para essa time funcionar, e mais do que isso, né? A gente sempre passa no nosso grupo VIP as novidades de ausências, novas adições nas escalações, novidades médicas ali que acabam impactando no resultado da partida, e a gente também explica para vocês por que isso impacta e se a gente deve recuar em relação aos nossos palpites do VIP e também aqui do YouTube. Então vamos ficar de olho no Luka Doncic, mas caso ele jogue, a gente vai de acima de 222,5 pontos totais para essa partida. Então acima de 222,5 pontos totais é o nosso palpite para essa partida, pagando em torno de 1,50. As melhores odds mais altos a gente passa no VIP. Por que a gente acha que isso é possível? Bom, os Wolves é o segundo time mais rápido da NBA e o mais rápido jogando dentro de casa e vem de um jogo consecutivo hoje à noite. Geralmente jogos consecutivos, as defesas pioram muito mais do que seus ataques. Por outro lado, o ritmo deles pode ajudar eles a pontuar bem, independente da mira estar em dia ou não, já que o número de arremessos em excesso pode fazer com que eles pontuem bem, mesmo se eles não estiverem calibrados. Mas eu acho que eles vão estar, porque o Dallas é a 6ª pior defesa de toda a NBA jogando fora de casa, e também são top 10 dos melhores ataques, então a gente tem 2 defesas terríveis e 2 times que têm uma boa eficiência ofensiva ou minimamente são agressivos, o que é ótimo para trabalhar com acima de. Minnesota é o time mais rápido jogando em casa, como eu disse para vocês, mas também são uma das 10 piores defesas, e o que pode ser ainda pior se o Rudy Gobert não jogar. Mas eles também são dos 10 times com mais pontos por jogo na liga, o que é muito bom. 4 dos últimos 5 jogos em casa dos Wolves ultrapassaram essas linhas e 4 dos últimos 4 consecutivos do Dallas com o Luka Doncic em quadro, jogando como visitante, ultrapassaram também. Os Wolves jogaram ontem e tiveram um jogo de mais de 270 pontos ali contra o Chicago Bulls, que tem uma boa defesa e não é um ataque excelente, muito menos um ataque ótimo nas bolas triplas, o que já diz muita coisa a respeito de como funciona esse Minnesota. Caso vocês queiram incluir múltiplas, triplas ali, né, ou então vocês gostam de trabalhar ali, digamos que com odds mais baixas, por acharem mais seguras, não é assim bem que funciona, tá? Mas eu acho que esse mais 12,5 pontos também tem potencial do Minnesota pelas seguintes informações, principalmente se o Rudy Gobert jogar. O Dallas jogou 13 vezes fora de casa nessa temporada, perderam 10 jogos e ganharam 3, e apenas um deles foi por mais de 12 de diferença.
Os outros 2 jogos em que eles ganharam foram bem apertados e venceram por 1 ponto e 4 respectivamente. Dallas é claramente muito pior fora de casa, sua defesa é ruim e seu time lento que pontua pouco não permite que eles se distanciem de seus rivais, então esse mais 12.5 dos Wolves tem potencial. Os Wolves venceram 3 dos últimos 4 jogos quando sequer eram favoritos. Eles têm jogadores que atacam bem o garrafão e com isso podem ferir a defesa do Dallas, que tem alguns problemas de rebote e de proteção de aro, coisa que o Gobert, inclusive, pode tirar proveito hoje caso ele jogue. Nos últimos 5 confrontos diretos, Dallas perdeu 3 e não cobriu esse handicap em nenhum dos 5 contra o Minnesota Timberwolves, então acredito ser uma boa pedida para incluir múltiplas, triplas e duplas, esse mais 12.5 pagando 1,30. Fechado. Para finalizar o nosso vídeo, vamos aqui para o nosso palpite de jogador, a gente sempre está trazendo para vocês, e o nosso palpite vai ser em cima dos Sabonis. A linha que a gente conseguiu encontrar aqui, no pré-jogo, lembrando que as outras partidas, seja com jogador, pontuação ou a handicap positivo e negativo, a gente passa lá no nosso grupo VIP, é só chamar o menor preço do mercado. A gente definiu essas linhas e estudou em cima de um acima de 12.5 rebotes do Domantas Sabonis. As linhas subiram para 13.5, ainda acho que tem potencial, mas quem sabe ali pegar um 12.5 também não faça muito sentido, então vamos fazer a nossa análise em cima do 12.5, mas lembrando que o 13.5 tem potencial sim. Sabonis vem tendo desempenhos incríveis recentemente e poderia ser um bom alvo para trabalharmos com pontos, rebotes e assistências hoje, como a gente fez recentemente. Mas existe uma diferença dele para o Jimmy Butler ou para o Jokic, além da qualidade técnica, é claro. Citei esses jogadores que foram os 2 que a gente teve green aqui no YouTube nessas linhas, Mas acontece que o time dos Kings tem muitas opções ofensivas e o Sabonis meio que não é prioridade. Então vamos tentar trabalhar aonde ele domina, aonde ele é o dono das estatísticas da equipe. Sabonis teve média de 13.5 rebotes por jogo contra os Hornets nos últimos 10 encontros. E nos últimos 5, a média sobe para 15.2, como vocês estão vendo na tela, sendo que em 80% desses jogos ele jogou pelos Pacers, onde ele dividia o garrafão com Miles Turner. Em Sacramento, ele teve um jogo contra o Charlotte Hornets e conseguiu 16 rebotes naquela partida. Jokic, ontem, por exemplo, o jogador da mesma posição teve 20 rebotes só no primeiro tempo e podemos usar os mesmos argumentos para acreditar que o Domantas Sabonis consiga um over hoje também. Charlotte é o segundo time que mais cede rebotes por jogo em toda a NBA e nos últimos 3 jogos eles assumiram a liderança entre os times que mais cedem rebotes na NBA nesse recorte curto de 3 jogos, com 59.3 rebotes cedidos por jogo. Mas na noite passada, contra o Denver Nuggets, eles cederam 69, o que é muita coisa. Sacramento é um time mais rápido do que o Denver Nuggets e melhor defensivamente, o que significa que eles podem forçar mais erros dos Hornets, tanto em quantidade quanto em qualidade, e também um número maior de arremessos, porque, como eles são mais rápidos, eles têm mais arremessos por minuto. Com mais arremessos por minuto, mais chances de erro, e como a defesa deles é superior à do Denver, pode ser, ainda mais hoje, jogando dentro de casa, que os Hornets cedam ainda mais rebotes. Sacramento é o time que menos cede rebotes por jogo em toda a NBA jogando dentro de casa, então a gente vai ter boas chances com esse Domantas Sabonis, que nos últimos 2 encontros jogando como mandante, contra o Charlotte Hornets fez 21 e 18 rebotes, e nos últimos jogos em gerais, se a gente for considerar aqui também, o único jogo que ele fez com a camisa do Sacramento Kings mais recente em 2022, ele teve 16, então acho sim que hoje pode ser uma noite especial para ele, já que ele não vai ter um grande confronto no setor, já que o Charlotte Hornets não briga tanto por rebotes ofensivos com jogadores altos, mais do que isso, seus jogadores estão sempre espaçando a quadra, sempre abertos, então errou, não tem ninguém ali para conseguir um rebote ofensivo, pelo menos no garrafão e nos arremessos curtos. O Sabonis também não tem no seu próprio time para dividir essas linhas, ele deve ser dominante, ele que vem jogando muita bola recentemente. É o nosso palpite para hoje acima de 12.5 rebotes do Sabonis, linha que dá para pegar em até acima de 13.5. Fechado? Então os nossos palpites para hoje foram vitória do Cleveland Cavaliers, um under de 233.5 pontos totais no jogo entre Houston e Spurs, um HC de mais 12.5 ali do Minnesota, caso vocês queiram trabalhar com múltiplas, triplas ou duplas, e também um acima de 222.5 pontos totais nessa partida. Finalizamos aqui com acima de 13.5 rebotes no máximo do Domantas Sabonis e palpites exclusivos dos outros jogos como Atlanta Hawks e Magic, 76ers e Raptors, e também Pelicans e Bucks, OKC,
Blazers, Suns e Lakers, a gente passa exclusivo no VIP. Lembrando, muitas dessas partidas a gente não trouxe aqui para vocês porque tem muitas dúvidas nas escalações, e a gente também informa vocês a respeito de quem vai e quem não vai jogar lá no nosso VIP, sempre orientando vocês do quão que essa ausência ou confirmação impacta na partida. Beleza? Menor preço do mercado com uma mega promoção. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Se inscreve e deixa seu like. Muito obrigado pela audiência, boa sorte a todos e falou!